Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica do Sul, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando a vocês que todas as quintas-feiras você tem um encontro aqui com a gente. Estamos juntos nesta jornada da lição bíblica deste terceiro trimestre do ano de 2025. Estamos iniciando hoje a lição de número 1. O tema é Igreja Viva, a revitalização e a plantação das igrejas segundo as Escrituras. Temos aqui um grande desafio e certamente uma jornada excelente para que possamos ver juntos o que a Bíblia Sagrada nos fala sobre revitalização e plantação da igreja. Esse tema que é tão debatido atualmente, será que é moderno ou de fato tem tudo a ver com as Escrituras? Nós vamos ter a oportunidade e o privilégio, durante todo esse próximo trimestre, de vermos a resposta sobre esta pergunta. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, por gentileza, compartilhe o nosso link. Deixa aí o seu like, tá bom? Curta o canal da TV Promessa RS, Escola Bíblica do Sul, desta semana, e vai nos ajudando a potencializar aqui o nosso canal. Eu acho que todo mundo já está inscrito aí no nosso canal TV Promessa RS, né, pastor Eduardo? Tomara, né? É isso. Quem não está, que se inscreva aí, por gentileza, nos ajude. Se inscreva no canal da TV Promessa RS e depois disso, assine lá o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado, fique com a gente. Estamos de volta e essa semana estaremos estudando a lição de número 1, que tem como tema Por que estamos aqui? E, obviamente, por que estamos aqui, falando em relação à Igreja de Cristo, a instituição, tanto a parte orgânica, mas, sobretudo mesmo, essa parte viva da Igreja, muito além da organização, a parte orgânica. Por que a Igreja de Cristo está aqui? É esta a proposta, É esta a pergunta e a proposta é responder no decorrer da lição de hoje a esta pergunta. Está com a gente mais uma vez Diaconisa Elaine Bauer. Seja muito bem-vinda, Diaconisa. Diaconisa Elaine, que é líder do Ministério de Ensino da Convenção do Rio Grande do Sul, também é líder do MCA da Promessa de Gravataí 65, já esteve aqui com a gente em outras ocasiões e hoje está nos dando a alegria, o privilégio de tê-la conosco neste início de terceiro trimestre para estar com a gente aqui respondendo por que estamos aqui. Diaconisa Elaine, seja muito bem-vinda. Por gentileza, fique à vontade para dar a sua saudação inicial. É um prazer, e a paz do Senhor estar aqui com os irmãos, com os pastores que têm se disposto, a esse momento de aprendizagem e ensino aí da palavra do Senhor, Então, mais um estudo no qual a gente vai descobrir inúmeras coisas e começando por que estamos aqui, Então, esse será um privilégio para nós. Obrigado, Diaconisa, por sua colaboração aqui com a gente mais uma vez na Escola Bíblica do Sul. É isso aí, pastor Eduardo? Vamos juntos? Vamos juntos, pastor, por mais uma nova lição que nos espera, Uma lição que acredito vai ser bênção, um tema sobre revitalização e plantação de igreja, É um assunto tão atual, Então, acredito que vai ser mais uma das lições que todas são bênção, Então, a gente iniciamos hoje essa que vai ser Igreja Viva. Maravilha. Diaconisa Elaine, pastor Eduardo, todos os irmãos e irmãs, conforme disse o pastor Eleilton aqui na apresentação da lição, quando nós falamos sobre revitalização e quando nós falamos de abertura de igreja, hoje, já de um tempo para cá, de uns anos para cá, Esse é um tema aí das faculdades teológicas, dos púlpitos, dos seminários, enfim. É um assunto que está sendo aí desenvolvido, estudado, pesquisado nesses últimos anos e confesso que eu particularmente sou apaixonado por esses dois temas, quando se fala da Igreja Viva, na revitalização e na plantação. Eu acho que a igreja precisa mesmo voltar um pouquinho os olhos, um pouquinho mais carinhosamente, passar esses 3 meses,
juntamente com o povo promessista, em todos os lugares, falando sobre um assunto tão atual. Confesso que isso me encanta e eu louvo a Deus pela oportunidade que a igreja está disponibilizando para todos nós, né? O nosso Ministério de Ensino Geral, colocar uma lição na mão de todos os promessistas com esse tema. E a diaconisa Elaine, com toda a sabedoria que Deus deu, para nos ajudar aí na abertura desta série. Diaconisa, vou pedir então a gentileza, né? Sempre a gente coloca aqui como se fosse mesmo ali na escola bíblica, ali na igreja, né, pastor Eduardo? Sim. É o tema, o texto básico, o objetivo, aquela introdução inicial, né? Depois temos as perguntas, enfim, para se tornar assim identificar o máximo com a escola bíblica lá do dia a dia, que acontece todos os sábados nas promessas pelo mundo afora. Vou pedir por gentileza, diaconisa, para dar aí um início, né? Por que estamos aqui? Dá uma introdução aí à lição de número 1, por gentileza. Fique à vontade. Muito bem, pastor. Particularmente é um assunto bem interessante e que vem nos ajudar novamente nessa tarefa, né? Ao mesmo tempo em que nós nos ajustamos internamente, nós também vamos a campo, né? Então, a proposta da lição é compreender a identidade e a missão que a igreja tem, que é o que nós devemos, né, buscar sempre. Então, e baseado nessa ideia, existem assim muitas pesquisas mundo afora, inclusive é citada uma aqui, né, que as pessoas, onde foi perguntado para que serve a igreja, né? E por que você frequenta uma igreja? Então, alguns vão dizer que é para dar uma base moral, é um espaço onde as pessoas se tornam pessoas boas, dão padrões éticos, e para alguns também é um local de encontro, né? E vejam que interessantes essas respostas com relação à igreja hoje na modernidade. Mas o importante, a gente vai ver no contexto da lição, é que todo cristão, né, que preza pelo estudo da Bíblia, ele vai entender por que eu e você estamos aqui. Ele vai compreender através da Bíblia, através da luz do Espírito Santo, né? Então, essa primeira lição, ela vai nortear de forma objetiva, de forma clara, salientando, assim como fora lá no passado a missão da igreja, ela o é hoje também, né? Então, é um evangelho puro, simples e sem todo esse ativismo religioso que tem hoje em moda, né? Então, é importante as atividades, sim, mas nós não podemos esquecer da essência do evangelho que da igreja, né? A essência da missão da igreja, que é o evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Isso aí, né, pastor? Então, eu acredito que por que estamos aqui é uma pergunta que muitas pessoas têm, né? Por que estamos aqui? De onde veio, por que estamos aqui, para onde vamos? Então, a gente vai entender o porquê estamos aqui, né? Um desafio mais prazeroso. Sim. Porque é reforçar aquilo, né? Sim. Que o Evangelho já tem nos ensinado. Eu fico bem... eu gosto muito, diaconisa Elaine, principalmente dessa essa fala, né? Assim como a diaconisa fala, né? Assim como foi lá na igreja primitiva, é agora também, né? É a referência, né? A referência. E aí, antes de passar aqui para a primeira pergunta, porque às vezes a gente fala de alguns termos, que são termos mais, quem sabe, termos teológicos, enfim, de uma forma da comunicação, né? Porque a gente fala de revitalização, a gente fala de plantação, conquanto esses termos sejam termos atuais no sentido assim, de serem aplicados dentro da igreja. São termos antigos, mas quando se fala revitalização de igreja, plantação de igreja, enquanto isso esteja sendo debatido nos últimos anos, os princípios para que a igreja hoje ela seja revitalizada ou as igrejas sejam plantadas, os princípios são os princípios que nortearam a igreja do primeiro século, como disse a diaconisa Elaine.
Então, é esse link que nós devemos fazer, né? Olha, Sim. a revitalização é o retorno àqueles princípios. A plantação, o retorno. Os princípios já estão lá, né? E por isso que eu volto a dizer que é muito importante, sim, que a gente reafirme esses princípios, tanto na revitalização quanto na plantação da igreja. Amém. Primeira pergunta. Diaconisa Elaine, olha, Sim. na sequência aqui, muitíssimo obrigado pela introdução, né? Aprofundando o tema, nós temos a primeira parte, identidade, depois a adoração, depois nós temos a parte da edificação e na quarta parte aqui do comentário, o evangelismo. Como as nossas perguntas remetem ao comentário, aí a gente já vai direto aqui para as perguntas, tá bom, Diaconisa? Sim, E claro. a gente ganha tempo e você vai nos ajudando aí nas respostas. Primeira pergunta. Qual é a importância de compreender a origem e o significado da palavra igreja em Mateus 16:18, em referência ao Antigo Testamento? Qual a sua identidade? Está pedindo aqui para utilizar o item 1, que fala sobre identidade. Bom, o nosso versículo-chave diz, né? Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, né? Então, a igreja, ela tem tanto valor para Cristo que ele deu a sua vida, ele se entregou ele mesmo por ela, pela sua noiva. Então é um amor assim significativo, né? E nós, como participantes deste corpo, dessa noiva, temos que entender que é a adoração a Deus que promove esse evangelismo, né? Então, Cristo, ele propôs uma igreja, uma eclesia, né? Uma eclésia, não sei como é que é a pronúncia correta, né? Porque a eclésia era uma reunião pública, uma assembleia pública. Então, assim, vinda lá, né, dos gregos. E Cristo também fundou, não do mesmo modo que os gregos, né? Ele poderia dizer assim, ah, não, assim como os gregos têm a sua eclesia, eu também vou ter a minha. Não, o objetivo não é dessa maneira, o objetivo é ser mais aprofundado possível, né? Porque ele se apropriou desse termo, até porque o Senhor Jesus era um homem, né, que entendia formas criativas de atingir o povo, então ele sabia que o povo ia precisar, né? E porque também haviam promessas no Antigo Testamento de que no tempo de Cristo, após o seu apostolado, né, ele iria reunir o remanescente de Israel, né, que seria um povo numeroso, um povo com aliança com Deus. Isso tudo está lá em Jeremias 31, conforme a lição aqui fala, né? E aí essa eclesia, essa reunião espiritual, ele seria, né, o Israel espiritual. Aquele Israel do passado que acabou, né, não é que não dando certo, mas não cumpriu o propósito que Deus planejou, né? Os seus não entenderam, como diz João, né? A luz veio ao mundo e os seus não entenderam, não perceberam, não compreenderam a mensagem do Senhor, né? E então ela ela é importante, a igreja ela é importante, mas não que ela seja formada só por rituais, dogmas, burocracias, não. Como o pastor falou lá no início, nas suas palavras, né? E como também o presidente colocou aqui, né, da lição, é algo assim vivo, é algo orgânico, né? Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, ele não se baseou nisso. Ele se baseou, né, na pessoa dele. Lá em Levíticos 19:2 vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Então, é importante os ritos, são importantes, né, as formas como nós adoramos,
né, algumas coisas mudaram desde a antiguidade até agora, mas a verdadeira adoração ela deve continuar a Deus, né? E nós não devemos estar preocupados, tão preocupados com essas coisas, com, né, as filosofias desse mundo, com as ideologias. A igreja não tem esse papel. A igreja tem o papel de adorar a Deus. E todo crente tem que se identificar com o Senhor Jesus. Ele não se identifica com o pastor, não se identifica com o diácono, com o irmão, não. Até nos identificamos de uma forma geral, mas a pedra fundamental, né, é o Senhor Jesus. Então é com ele que nós devemos nos preocupar, é para ele que nós nos reunimos, né? Nós até nos encontramos, como diz ali a pesquisa, é um encontro de pessoas, mas esse encontro de pessoas tem que estar voltada para Deus, né? Essa busca por uma ética moral tem que ser pautada pela vontade de Deus, né? Então, isso é estar dentro da igreja. Então, a igreja, como diz a lição aqui, ela não é uma prestadora de serviço, né? As suas ações, ela tem que estar voltada para uma missão, que é realizar os propósitos de Deus. Podemos fazer coisas e devemos, como, né, auxiliar o próximo, atender o irmão, divulgar, sim, mas a missão primordial é fazer a vontade de Deus. Esta é o papel da eclésia, né? Benção. Então é isso, né, pastor Eduardo? Pastor, é isso aí, né? Então a gente consegue entender o verdadeiro significado da igreja, né, pastor? Uhum. Qual que é a sua verdadeira identidade? Que, acima de tudo, é por conta de Jesus Cristo. Sem isso, seria só mais um ajuntamento de pessoas, um encontro de pessoas que sem uma finalidade, né? E a gente tem a nossa finalidade, que é cultuar o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor. Verdade. Acho interessante que a diaconisa Elaine, ela começa citando aqui aquela conversa de Jesus, né, com os seus discípulos, e aquela pergunta, né? Quem dizem os filhos dos homens que eu sou? O que andam dizendo a meu respeito? És um profeta, Elias, enfim, tal. Até que Jesus diz assim, ó, e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, isso mesmo, bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue, isso não é um conhecimento empírico teu, intelectual, isso é Deus que te revelou. E por isso eu te digo que sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Alguns entendem, de uma forma equivocada, que Jesus está dizendo que Pedro é a rocha. Não, Jesus está dizendo assim, ó, sobre esta rocha, a rocha é a afirmação de Pedro. Qual foi a afirmação de Pedro? Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja está edificada sobre esta rocha, que é a afirmação de Pedro de que ele é o Cristo. A nossa identidade é essa que a diaconisa acabou de falar. Isso. É em Jesus. A igreja não é um compêndio de filosofia, nem um compêndio de dogmas. Ele é a igreja viva de Cristo. Ela vive por Cristo. Ela existe por Cristo. Ela vive por Cristo. Jesus tem que se tornar a essência absoluta da igreja. Essa é a nossa identidade, como bem disse, né, a diaconisa Elaine. E por isso que eu digo, é apaixonante saber que é assim, né? Sim. Amém. Então a gente consegue entender, né, pastor, nossa identidade, ela é voltada para Jesus Cristo. Para Jesus. Jesus é tudo. Jesus já nos basta, né? Jesus nos basta. E aí, como disse a diaconisa, que eu acho importante também frisar, né, ó, Deus tinha toda essa tratativa com Israel. Israel falhou na missão. Falhou sobretudo, porque Deus pega Israel para que fosse uma luz para as nações, mas ela não se torna, ela traz tudo para ela fica para dentro e para dentro. Ela exclui praticamente tudo, né, que está ao redor. Aí, como a mensagem não vai, e eles rejeitam a verdade, Jesus levanta a igreja. Agora, a igreja, ela tem a missão.
de fazer esse Jesus conhecido para todos. Sim. E nós temos que tomar cuidado também, porque às vezes a igreja fica como um fim em si mesma. Né? É tão bom, é tão gostoso que a gente fica só aqui. Os perdidos estão ali, estão todo mundo se perdendo, morrendo sem esperança de salvação, e a igreja aqui. Não, a igreja tem que cumprir esse mandato, que é de fato, né, ser a luz para as nações. Senão a gente vai falhar que nem o povo de Israel, né? Exatamente. Então a gente já tem um exemplo a não seguir. Exatamente. Temos um exemplo a não seguir. Isso. Pergunta de número 2, é isso, pastor Eduardo? Isso. Então agora já é respondido, né, pastor? A pergunta de número 1, a gente vai lá para a pergunta de número 2, que nos diz assim: leia, daí diz para ler Salmos, Isaías, João, Atos, Romanos, Coríntios e Apocalipse. E responda: qual é a relação entre a missão e a adoração? O que envolve a adoração, diaconisa Elaine? Bom, já que, né, colocamos aí, o pastor salientou muito bem, né, que nós não somos um fim em nós mesmos, né, gostei do jeito com as mãos, não somos um fim em nós mesmos, mas é muito importante nós termos ideia que essa relação entre missão e adoração, né, é que nós estamos aqui destinados à adoração. A adoração precede qualquer outra missão. Em primeiro lugar, nós somos adoradores, né? É a principal existência da existência da igreja, né? A razão da existência da igreja. É a adoração que move os crentes, né? Então, sem isso, a igreja fica descaracterizada. A igreja não é mais representante, né? Não representa mais o amor do Deus vivo. Quando nós nos preocupamos, como eu falei lá, com tanto ativismo religioso, que hoje está muito na moda, né? Que hoje nós não temos mais, né? Os pastores já virou moda ter coaches e outras coisas mais, né? Que aparecem. Então, a igreja vai se descaracterizando. Então, este é um fator que todo crente deve ter em vista. Ele nasceu para ser um adorador, e dentro da igreja, tudo tem que ser voltado para o Senhor Jesus, né? Desde do louvor, a pregação, tudo, né? Tudo que vai ser apresentado ali tem que ter essa finalidade, né? Então, porque aí, quando nós somos esse membro adorador do Senhor, nós mostramos a grandeza e o poder dele. Nós somente somos testemunhas, né? Isso é um ponto importante. Um segundo ponto também é a igreja tem que levar a Cristo, né? Numa busca sincera pela palavra. Então, nós devemos estar conectados com o Senhor Jesus através da palavra. Não é o que eu penso, o que eu acho, o que o fulano diz, que Beltrano falou, não. É o que a palavra está nos revelando. E é assim que o Senhor se agrada. Uma vida pautada na vontade de Deus, né? Então, quando a mesma palavra diz, né? Conheceremos a verdade vai nos libertando, nos restaurando, nos unindo como família, como igreja, como irmandade. E também a adoração que deve ser buscada a Deus, né, vai mostrando aí como Deus é grande e é digno de merecer todo e grande louvor, né? E, por último, diríamos que a missão de adorador é que nós damos um testemunho fiel da obra de salvação do nosso Deus. Nós damos um testemunho fiel. Então, levando outros ao encontro do Senhor. Aquelas duas dimensões, a dimensão vertical, que eu estou conectado com Deus, e a dimensão horizontal, que eu estou conectado com o meu irmão, e eu busco o meu irmão que está lá fora, que está lá fora da igreja, precisando da palavra,
precisando ser preenchido da mesma forma que eu fui preenchido, né? Então, essa é a missão da igreja, ser um adorador, né? Um dos tantos pontos que é a igreja, um deles é a adoração. Né? Amém. Eduardo, eu fico pensando assim, né? Eu gosto muito dessa... A Elaine, como sempre, muito precisa, né? Eu só queria pensar uma fala dela que, assim, eu acho interessantíssimo isso. Ó. Ela fala assim, uma vida pautada pela palavra de Deus. Isso é muito profundo, né? Quando ela fala isso, né? Porque quando às vezes a gente fala de adoração, parece que a gente pensa assim, a adoração é quase que o hino, o louvor que nós cantamos lá, né? E que o ministério de louvor é os que estão adorando, né? Como se nós linkássemos, e não está completo, não está errado. O louvor é um tipo de adoração, não resta dúvida. Mas a adoração que se refere aqui é essa que a diaconisa está dizendo. A adoração é um estilo de vida, é uma vida pautada pela palavra, como ela diz com muita precisão, né? Não é um momento que eu tiro para um ato de adorar. Né? A adoração, eu adoro em casa, no relacionamento com o esposo, da esposa, do filho, com o irmão, no emprego, no ônibus, no Uber, na hora que eu estou dirigindo o carro, a hora que alguém me dá uma freada, todos os momentos, a vida de adoração. Por isso, eu acho muito precisa essa fala da diaconisa, né? Ó, uma vida pautada pela palavra. Isso para mim é maravilhoso. Sim. O senhor, a gente toca nesse ponto, pastor, e é muito interessante falar sobre adoração. Porque a gente pode adorar uma outra coisa, um outro ser, se não for pautado na palavra, se torna uma idolatria, um equívoco de uma adoração. Então a gente adora o nosso Deus de uma maneira que é baseada nas Escrituras. Então a diaconisa ela é muito precisa nessa palavra, né? Pautada na palavra, né? Na tua charada, né? E é interessante também, pastor, entender que a igreja existe para adorar a Deus. A sua base é adoração a Deus, né? Isso também é importante a gente frisar e entender, né? Porque estamos aqui para adorar a Deus. E sempre, pastor Eduardo e diaconisa Elaine, se me permite, né? Quando a gente diz a igreja, ela existe para adorar. Igreja somos nós. Sim. Né? Não podemos pensar no templo. Sim. Ali, porque senão algumas pessoas quase que automático, né? A igreja é para adorar. Aí parece que é um culto do sábado de manhã, ou sábado à noite, ou domingo de manhã, ou domingo à noite, de acordo com a profissão da fé da pessoa. Ali também é um momento de celebração, não resta dúvida. Sim. Mas quando a Bíblia fala, quando nós ensinamos que a igreja vive para adorar, a igreja é o Alessio, a igreja é o Eduardo, a igreja é Elaine, a igreja é você, meu irmão, é você, minha irmã, vocês que estão aqui conosco na Escola Bíblica do Sul dessa semana, nós somos a igreja. Nós somos a igreja 24 horas por dia. E essa igreja que somos nós, que somos igreja, que fomos chamados a eclésia, fomos chamados de fora, de lá para cá, para formar essa comunidade de salvos, que é a igreja de Cristo, que somos nós. Sim. A missão dessa igreja é adorar. Adorar 24 horas por dia. Por isso que eu volto a dizer, né? Esta fala da diaconisa Elaine, eu acho que ela é muito forte, ela é muito precisa, né? É uma vida pautada mesmo, de compromisso com o Evangelho. É Jesus Cristo na veia, é Jesus Cristo no coração, é Jesus Cristo na mente, é Jesus Cristo em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações. É isso? É isso aí, pastor. É isso aí. Podemos seguir, então? Podemos. Diaconisa Elaine, pergunta de número 3, por gentileza, que diz assim, ó, com base no item 3, responda. De que maneiras práticas a igreja deve viver sua missão de edificação mútua entre os membros? E como isso confronta o individualismo promovido pela cultura? Antes, né, que o pastor estava falando ali, né, nós que somos já esse adorador, nós adoramos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E muitas vezes nós invertemos as ideias, né? Nós estamos só atrás daquilo que Ele faz e esquecemos, né, de fazer a outra parte, que é adorar pelo que Ele é de verdade, né? Às vezes é tantas coisas no mundo que isso fica um pouco até mascarado. E é somente a palavra que desmistifica, a palavra que orienta,
e restaura o ser verdadeiro e pessoal, que é o nosso Deus, né? Então, isso também é bem importante. E para isso, né, então a gente tem maneiras práticas que a igreja deve adotar, vamos dizer assim, né? Deve ter. Então, uma igreja que é edificada, as suas obras, elas exemplificam o caráter de Cristo. Vejam que profundo, né? Então, uma igreja que está edificada, né? Ele que edificou sobre aquela pedra, né? Que é ele mesmo, mas ele deixou, né? Para que nós praticássemos essa igreja, essa reunião pública, mas nós devemos exemplificar o caráter dele. E quando praticamos adoração, que nós damos esse testemunho fiel da nossa forma de ser, como o pastor falou, 24 horas por dia, né? É algo muito profundo, exige de nós, né? E não é só naquele momento ali coletivo, é em todos os momentos, né? Nós damos testemunho do caráter e do amor do Senhor Jesus, daquilo que ele fez nas nossas vidas. Porque isso, né, vai fortalecer. Quando nós damos esses testemunhos fiéis, fortalece os nossos próprios laços internos também, tanto externo como interno dentro da igreja. Quando a igreja, né, busca esse ideal de servir a Deus. Se no passado Israel falhou, né, em ser luz para o povo, e ele quis ficar só para ele não quis, né, expressar para fora, para buscar, né, as ovelhas perdidas de Israel, como o próprio Senhor Jesus diz. Nós hoje que devemos refletir esse caráter do Senhor Jesus, o amor, a prática que ele tem, né? Então nós temos alguns pequenos exemplos que nos auxiliam, que primeiro é viver em comunhão. Todo aquele que aceita Cristo, ele não vai conseguir estar fora dessa comunhão. Até eu estava vendo uma pequena reportagem que no censo que saiu agora por último, o número de evangélicos no Brasil superou, né, o número de irmãos católicos. Mas, ao mesmo tempo, estamos lendo menos a Bíblia. Estamos menos indo na igreja. É contraditório, né? Então, aprendemos. Então, umas coisas que nos tem que fazer refletir sobre isso, né? Então, viver em comunhão é uma coisa muito importante para aquele que se diz adorador, aquele que serve a Deus. A outra, amar e ajudar os necessitados, né? Como diz a oração de São Francisco, é fazer mais do que receber eu mesma, né? Eu procurar fazer mais para os outros do que para mim mesma. E amparar os pobres, os necessitados, os perdidos, aquele que vem em socorro de uma palavra, né? Às vezes está dentro da família, às vezes está no trabalho. Quantos testemunhos a gente ouve na igreja de pessoas que dão um testemunho do Senhor Jesus para o amigo, para o colega, para o familiar, né? E muitos se convertem, e muitos encontram o Senhor. Então, são pequenas práticas, mas que se tornam muito importantes para o crescimento da igreja também. Levar a palavra, ensinar a palavra, estar sempre disposto, porque todo aquele que vai alçar a bandeira do evangelho, né, ele não pode deixar de falar. A própria Bíblia vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas ele nos deu um espírito de poder, de amor, né, e de alegria, porque servir a Deus é isso, pensar em todo, né, o amor e alegria que ele nos proporciona também. Então, maneiras práticas são essas, né? Eu vivo em comunhão, eu ajudo aqueles que precisam, tanto interna como externamente, eu colaboro mutuamente,
né? Como o pastor falou, o adorador não é só aquele que está cantando lá na frente, mas é aquele que prega, é aquele que dizima, é aquele que, né, cumprimenta bem e acolhe bem o visitante, né? Aquele que ensina lá com as crianças, aquele que ensina com o adulto, faz uma visita durante a semana para o enfermo, que se preocupa, que liga, que faz contato. Isso são maneiras práticas que a igreja deve viver, né? E isso edifica a igreja. E ela, de maneira nenhuma, deve ser deixada de lado, né? Para se preocupar com aquilo que nós estávamos falando antes, né? Mais com as liturgias, com os ritos, e nós deixarmos o essencial. Aí estamos fazendo a mesma coisa que Israel, né? Israel se preocupou tanto com as leis, com que podia, não podia fazer, que acabou esquecendo das suas ovelhinhas, né? Daqueles que precisavam. Então, nós devemos estar fazendo isso, porque aí nós desconstruímos uma coisa muito séria que tem na sociedade, que é hoje em dia o individualismo, que a humanidade hoje vive algo muito sério, que é o individualismo. Quando nós praticamos isso, nós estamos quebrando essas barreiras. E é o que tem feito a nossa sociedade ficar doente, é o que tem feito a nossa sociedade ficar perdida, é esse individualismo que está em tudo, né? Se nós quisermos, nós viramos uma ostrinha. Então, nós temos que cuidar, é isso aí, né? Então, essa igreja ela tem que ter essas práticas, porque nós vamos até servir melhor a Deus. Quando nós deixamos de nos importar com nós mesmos e servir o próximo, nós vamos aprender muito mais do amor de Deus, porque vamos viver na prática mesmo, vendo as maravilhas do Senhor, né? Acho que é isso. Amém, amém. Amém. Sempre com uma explicação muito precisa, né? Pastor Eduardo, me permita, e diaconisa Elaine, me permita, porque eu queria pensar mais uma frase da diaconisa, que ela diz assim, ó, edificação é ajudar os outros, tanto internamente quanto externamente. Né? Aí ela resume e depois ela vai dando vários exemplos, né? Ajudar aqui, ajudar ali, enfim, aí ela vem usar vários exemplos assim, muito precisos, né? Eu acho isso de uma profundidade no Evangelho, uma coisa extraordinária, né? Que edificação, né? Você ajudar o outro. E aí, de muitas formas mesmo, né? Eu fico pensando, diaconisa Elaine e pastor Rogério, pastor Eduardo, tem uma frase aqui que diz assim, a igreja não é um prédio ou uma organização, é um organismo vivo, onde cada membro contribui para o fortalecimento do outro. Isso é maravilhoso, não é? Porque Verdade. às vezes a gente pensa igreja como CNPJ. Não, claro, nós temos que ter o CNPJ porque nós estamos num país onde o governo diz que nós temos que, onde nós somos terceiro setor, uma empresa de terceiro setor. Nós temos que ter um CNPJ, então nós precisamos dar a César o que é de César, temos um CNPJ. Esse governo, ele diz que nós temos que ter um estatuto, então nós temos que ter um estatuto, nosso regimento interno, para cumprir as normas do governo. Mas, às vezes, o estatuto, que diz muita coisa lá, e que às vezes alguns cristãos se recorrem mais ao estatuto do que na Bíblia. Não. O nosso compromisso é com a Bíblia. Nós cumprimos as exigências do governo, mas igreja somos nós. Ela não é apenas uma organização, ela é a organização porque o governo determina que ela seja, mas ela é infinitamente mais um organismo, onde um cuida do outro, um contribui para o fortalecimento do outro. E aí é como a diaconisa, ela cita vários exemplos. Né? Quem está pegando agora a Escola Bíblica do Sul, vai lá desde o início e veja tudo que a diaconisa já nos ensinou aqui. São pérolas divinas. Né? É isso aí mesmo, é um cuidando do outro. Olha, senão o evangelho, como também disse a diaconisa, fica o individualismo. A gente entra numa ostra, fica fechado, aí não é só ajudar, é também ajudar numa questão, de repente, de uma cesta,
enfim, de uma oração. Mas quantas pessoas que precisam mesmo de uma palavra, de uma oração, de um cuidado, se for confrontar, de um confronto amigo, enfim, a forma com que a gente olha. Qual é o que eu posso fazer para fortalecer o Eduardo? O que o Eduardo pode fazer para fortalecer o Alessio? Nesse organismo vivo, o que aqueles irmãos que congregam lá contigo, meu irmão, minha irmã, ou o que você, minha irmã, o que você, meu irmão, a diaconisa citou vários exemplos. O que você pode fazer para fortalecer? Porque às vezes as pessoas apontam os defeitos, criticam e tal. Isso aí tem muito. O que Deus quer é que nós cuidemos um dos outros. Edifiquemos-nos mutuamente. Nós caminhemos como um organismo vivo, adorando a Deus, nos fortalecendo como um corpo. Isso que a diaconisa acabou de dizer. Por isso que eu digo, é um negócio que é realmente de Deus, do outro mundo, celestial. E é interessante, né, pastor, que cada pessoa tem um jeito de ajudar uma outra pessoa. Às vezes, como o senhor muito bem falou, às vezes falando, dando uma palavra amiga, aquela palavra de incentivo, né? Dizendo, olha, não faz isso, faz isso. Às vezes dando uma cesta básica, né? Fazendo algo externo, assim. Então, a gente é chamados para ajudar, como organismos vivos, né? Então, a gente tem um dever. Basta saber qual que é a nossa missão, né? O que temos que fazer. E, às vezes, tentando se descobrindo, né? Vendo as possibilidades, né? Porque são infinitas possibilidades de edificação, são muitas, né? São muitas. Então, basta saber aonde qual que é a minha missão referente à edificação. O que eu tenho que fazer, né? É ser bênção na vida dos outros, né? Cuidar dos outros em todos os sentidos. Emocional, espiritual, físico. Todos os momentos a gente tem que edificar-nos mutuamente, né? Sim. Pastor Eduardo. Pergunta de número 4, é isso? Isso, pastor. Vamos lá, então, para a pergunta de número 4, que diz assim: o que é evangelismo e como essa ação vai além da conversão individual e se conecta com a plantação de igrejas, segundo o Novo Testamento? Daí é que manda a gente se basear na pergunta, no item 4, diaconisa Elaine. Por favor. Bom, evangelizar aí está, né, ligado à própria à raiz da palavra, né? Levar as boas novas que sobre a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, o arrependimento e o perdão dos pecados, né? Essa é um simples, né? Mas que vem através da fé. Então, isso é algo assim precioso que nós devemos levar para o nosso próximo. E aí, juntando com aquelas práticas faladas anteriormente, tanto as minhas como a do próprio pastor, vai vai juntar, né, essa palavra, essa prescrição médica aqui, né, de levar o evangelho àquele que precisa, toda criatura, independente, né, da origem, do status, da forma, né, de vida, da cultura, aquele que entrou com o evangelho deve, então, levar essa palavra. E o evangelho, ele não trata só de converter pessoas. Isso talvez seja a parte mais fácil. A parte mais difícil é cuidar dessa conversão, né? Tratar deste novo convertido. É como uma plantinha, né? Que nós lá temos que ter aqueles cuidados, né? Se a gente traz a sementinha, tem todo aquele cuidado com a sementinha até ela se tornar uma planta e transformar-se numa planta. E se já vem numa mudinha, nós também temos que ter todo um cuidado até que ela venha se transformar numa planta, venha dar frutos. Então, é assim com aquele que se converte. Por isso que as nossas práticas, as nossas atitudes, a nossa forma de ver, nós temos que estar voltadas para esse cuidado com aquele que se converte, né? E aí, como é que isso faz? Como é que eu levo esse evangelho? E o pastor falando ali, e me veio uma coisa assim interessante, que às vezes dentro de mim havia assim né, não digo assim que era de certa forma, né, uma frustração, porque a gente não conseguia
tinha vontade, mas não conseguia alavancar, porque não parecia que tu não tinha aquele apoio necessário. E hoje, com as nossas células, com os nossos PGs, com os nossos encontros, né? Agora tem encontro de casal, tem as crianças, tem um movimento interessante. Eu vejo esse evangelho expandindo, eu vejo alcançando vidas. Então, é muito interessante isso, porque os membros estão ali ativos, participantes. Não é uma coisa só o pastor, a figura do pastor centralizada. Não, é o pastor, é o diácono, é o líder de célula, é o irmão que canta, é o jovenzinho, é a irmã que vem para a oração, é todos participando, é todos levando o evangelho. Então, isso torna uma igreja edificada e leva a gente se movimentar para plantar novas igrejas, né? Porque a ideia é essa, né? Planta a célula aqui para mais adiante plantar novas igrejas, novos membros. Então é um círculo, né? Da qual a gente tem que alimentar, sustentar com esse cuidado todo que vem do amor do Senhor Jesus, né? Então a igreja evangelizadora é aquela que crê, ama de todo o seu coração o Senhor Jesus e está comprometida com o reino de Deus, levando o evangelho. Muito interessante, Diaconisa, o que você fala, e eu queria elencar aqui pelo menos 5 pilares da igreja. Como igreja, tipo eu, pastor Alessio, você e todos os outros que estão nos assistindo, né? Há 5 pilares da igreja. O primeiro deles é adoração. O segundo é comunhão. O terceiro é proclamação, ensino e pureza. E a gente consegue entender que a proclamação é falar sobre Jesus Cristo. O que ele fez por nós. Isso que é evangelizar. Não é só levar um papelzinho, entregar e virar as costas. Vai muito mais além. É falar o que Jesus fez por mim, o que ele fez por você também. Então, às vezes, a gente resume evangelizar como um ato simples. Vamos sair, vamos evangelizar a nossa rua. Às vezes sai, evangeliza a rua, mas não fala de Jesus Cristo. Será que evangelizou? E, pastor Eduardo, acho que essa sua observação ela é bastante interessante e eu falo sempre assim com muito carinho que eu vou falar, com muito amor, né? Mas às vezes a gente precisa entender que evangelização não é panfletagem. Sim. Né? A evangelização ela é muito mais do que isso, né? É você transmitir a vida que Cristo te deu para alguém. Então isso, claro que você colocar um folheto, tudo que for possível é maravilhoso, todas as estratégias, é bênção de Deus, mas não é só isso. Isso é apenas uma entrada, tem que ir mais fundo. Né? Precisamos ter um compromisso mesmo. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu já entreguei um folheto, estou livre dessa alma. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Né? Mas sobre isso a gente tem um outro tempo, né? Isso. Mas pastor, eu me lembrei de uma frase muito interessante de Saint-Exupéry, sei lá, que é francês, né? Que ele diz que tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Nós tornamos eternamente responsável por aqueles que estamos cativando por evangelho. É algo bem sério, bem sério. É bem sério. Que bênção. Diaconisa, muitíssimo obrigado. Estamos caminhando aqui agora para a parte prática de aplicação do tema, né? São 2 perguntas, cada uma está relacionada a uma partezinha aqui da aplicação. Pastor Eduardo, eu vou ficar com a quinta e depois você fica com a sexta, tá bom? Tá bom, pastor. A primeira parte diz assim, estamos aqui como igreja para viver a identidade que recebemos de Cristo. E a pergunta diz assim, descreva de modo prático quais os riscos corremos quando não entendemos nossa identidade como igreja. Por gentileza, Diaconisa Elaine, ajuda a gente nesta pergunta de número 5. Bom, uma igreja que não sabe o que é e não sabe para onde vai, ela corre o risco de se perder pelo caminho. Isso é fato.
Então, a igreja, por isso essa palavra aqui, essa lição, né, a gente vai estudá-la ao longo do trimestre, ela vai nos nortear dessa maneira, porque nós devemos saber o que somos, o que queremos e para onde vamos. Então, uma igreja que não se entender nessa situação, ela não foi formada como instituição, como o pastor falou ali, que tem um CNPJ, né, para afagar o ego humano. Isso não. Né? A igreja ela tem um desafio, o último pilar que o pastor falou aí, a pureza, a santidade diante de Deus. Aquilo que eu havia falado, né? Sede santos porque eu sou santo. Então, é um desafio para nós muito grande. Então, a igreja tem que estar assim bem ciente do seu papel interna e externamente. Né? Acho que para sintetizar é isso aí. Ela tem que saber o que ela está fazendo neste mundo. Amém. 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 Pastor Eduardo, enquanto a diaconisa estava nos ensinando, eu fiquei pensando aqui, nesse textozinho aqui, aqui da própria lição, que diz assim, olha, a igreja deve resistir à tendência de se tornar uma organização voltada meramente para performances atrativas e programas que visam a entreter as pessoas, entretenimento espiritual. E eu acho isso aqui fantástico quando a diaconisa fala sobre a pureza da igreja, a questão da identidade da igreja. Né? Eu fico pensando assim, pastor Eduardo, tem todo um movimento nas igrejas, cada um, por gentileza, tenta aplicar isso aí na sua igreja. Aí você tem um movimento, daqui a pouco você está trazendo uma pessoa, duas, ou até mais, ou três, ou quatro, estão vindo para a igreja, mas elas não conhecem Jesus. Né? Mas elas estão vindo, porque você já tem amizade. A célula é muito boa porque você faz amizade. A célula vai te permitir levar pessoas para a igreja que de outra forma você não levaria. Mas às vezes elas estão indo apenas pela amizade, pelo momento que tem ali. E essa é a estratégia mesmo. Só que o maior problema dessas pessoas é o pecado. É um coração não salvo. Ela vem para a igreja, ela vai participar dos louvores, ela levanta a mão, ela canta, mas Jesus está olhando num coração não salvo. Aí ela vai participar das programações, Jesus está olhando um coração não salvo. E nós precisamos entender isso, porque senão, daqui a pouco nós criamos apenas religiosos, que eles vêm meio que no vácuo e vão ficando, mas o problema do pecado, a doença do pecado está lá. E a única forma, a única solução para essa doença é Jesus Cristo. Ele é o remédio. Então, tudo isso é importante, e aí a gente vai falar da salvação, das 4 leis espirituais, a necessidade de Jesus, o arrependimento, a conversão. Né? Aí eu volto a dizer assim, porque a igreja ela deve resistir à tendência de se tornar uma organização voltada meramente para performances atrativas. Né? E programas que visam entreter pessoas. São pessoas entretidas, mas não são pessoas salvas. A hora que você deixar o entretenimento, elas vão embora, porque elas não tiveram um encontro com Cristo. Então, tudo isso é importante, mas nós temos que fazer de tudo isso para que ela encontre Jesus. É o que a diaconisa está falando, a nossa identidade, é o conhecimento de Jesus, é levar essas pessoas para Cristo, que aí elas se tornam mesmo essa pureza, né? Que elas não criaram raízes ainda, né? A raiz é Jesus. Precisa entrar Jesus no coração, porque senão elas estão apenas no vácuo, né? Daqui a pouco, a hora que você deixa de fazer, ela vai fugir. Tira o entretenimento, terminou, não vem mais. Exatamente. Porque não conhece, porque nunca foi liberta, nunca foram curadas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nisso, né? Sim. É o evangelho, é esse evangelho que a diaconisa está nos ensinando. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém. Então, caminhando um pouquinho mais, então, pastor, vamos no nosso segundo tópico e, consequentemente, a nossa sexta pergunta. Segundo tópico, assim, estamos aqui como igreja para exercer a missão que recebemos de Cristo. A pergunta diz assim, em sua opinião, estamos como igreja vivendo a missão que recebemos? Explique o porquê, diaconisa. Olha, eu poderia dizer assim que sim e ao mesmo tempo não, né? Sim, porque quando nós buscamos esses meios, né, que usamos, como o pastor falou, né, os panfletagem aqui, as mídias, isso e aquilo lá, e isso leva a Cristo,
nós então ganhamos pontos. Mas quando não, quando a gente relega isso a segundo plano, aí eu penso que tem pessoas, talvez lá dentro da igreja eu possa olhar e pensar, não, tem gente mais capacitada que eu para fazer, né? Mas é você em determinados lugares que o outro não vai chegar. Então, aqueles que se omitem de cumprir este ide, este evangelho, né? Não fazem de maneira adequada, e isso acaba atrapalhando a obra, né? E o não crescimento da igreja. Então, temos que tirar esses nãos, né? E só colocar os sims, né? Então, cada um de nós é responsável por esse ide, por esse sim, né? Então, a gente tem que cuidar disso, porque a igreja precisa passar por este processo, né? E como a gente está num processo, então, aqueles que não alcançaram o Senhor Jesus precisam encontrar Ele. Isso é urgente, né? E quanto mais rápido isso tomar conta do nosso coração, nós não vamos conseguir ficar de boca fechada, vamos dizer, né? Assim, nós precisamos realmente levar este evangelho e exercer essa missão. Amém, né? Amém. Por isso que é interessante, pastor, saber a identidade, né? E eu volto a falar dos 5 pilares da igreja, né? Que é adoração, ensino, comunhão, proclamação e pureza. Amém. Por isso que é interessante a gente saber qual que é a nossa identidade, senão a gente não vai cumprir a missão. Verdade. Que Deus nos colocou, né? Diaconisa Elaine, muitíssimo obrigado. Pastor Eduardo, muitíssimo obrigado. Então, por que estamos aqui? Para ser um movimento vivo de cristãos cuja missão é refletir sua graça no mundo, vivendo em adoração, edificação e em testemunho a todas as pessoas. Diaconisa Elaine, muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida. Pastor Eduardo, vamos pedir aí a diaconisa para nos ajudar mais uma vez, terminando com a oração, né? Amém. Diaconisa, por gentileza, fique à vontade, estamos chegando no final, a sua palavra de despedida também, e por gentileza, depois faça uma oração para todos os alunos, né, da Escola Bíblica do Sul aí, todos os lugares do Brasil, por gentileza, e aqui a nossa gratidão. Eu que agradeço, pastor, sempre muito bom participar, né? A gente compartilha conhecimentos e ao mesmo tempo que nós passamos, também aprendemos, né? Isso é o mais importante, que o ser humano está sempre aprendendo e evoluindo, e que essa escola bíblica ela atinja mais e mais pessoas, né? Esses são os meus votos para que essa escola bíblica ela cumpra a sua missão, né? Através desse ID, a escola bíblica é um dos caminhos para chegar o evangelho nos lares, né? Então, baseado nisso, né? Vamos orar. Então, feche os seus olhos, concentre-se no Senhor Deus. Soberano e amado Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tão ricas palavras que tu nos deste. Pai, que realmente nós possamos entender a nossa missão aqui na terra. Que realmente, ó Pai, nós possamos compreender, ó Senhor, o papel o que é te servir e te adorar. Mas também compreender, ó Pai, que o nosso próximo, ele representa, Senhor, a necessidade da igreja de servir e adorar a Ti através dele. Pai, abençoa cada um que está assistindo, abençoa cada lar que esta palavra, Senhor, chegará. Abençoa, Senhor, aquele que está no campo, em missão, trabalhando. Abençoe aquele, Senhor, que humildemente apenas tem entregado um folhetinho e aquele que tem falado do teu amor e não perde a oportunidade. Muito obrigada, meu Senhor, por tudo que tu tem feito. Abençoe e multiplica, Senhor, essa escola bíblica e todos aqueles que estão assistindo nas ricas bênçãos do teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Diaconisa Elaine, muitíssimo obrigado. Pastor Eduardo, muitíssimo obrigado também. Sua saudação final. Agradecer a diaconisa Elaine, né, que atendeu prontamente ao pedido, né, de estarmos aí, a você também, pastor Alessio. E acredito que se a gente entender qual que é a nossa identidade, a gente vai longe como igreja, né? E aqui estamos fazendo a nossa missão que Deus nos colocou, né?
que é a Escola Bíblica do Sul, né, pastor? Então, agradecer a todas que estão lá do outro lado, lá, agradecer a todas as pessoas. Continuamos nessa missão firme e fortes. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a nossa gratidão a todos vocês. Esteve com a gente aqui a Diaconisa Elaine. A Diaconisa Elaine, ela congrega na Promessa de Gravataí 65. Ela é líder do Ministério de Ensino da Convenção do Rio Grande do Sul e também atua como líder do MCA da Promessa de Gravataí 65. Esteve com a gente, nos abençoou grandemente hoje, assim como já fez em outras oportunidades. Nós louvamos a Deus pela vida da Diaconisa Elaine, mas você que esteve aqui com a gente, olha quanta coisa maravilhosa o Senhor usou a Diaconisa Elaine para nos abençoar nesta oportunidade. Por isso, por gentileza, compartilhe o link da Escola Bíblica do Sul dessa semana. Ó, coloca lá no WhatsApp, né? Em todos os grupos do WhatsApp. Grupo da família, grupo da igreja, dos ministérios, o que mais? Da faculdade, dos amigos. Coloca em todos eles. Apenas um cliquezinho você consegue abençoar muita gente. Coloca lá no Face, no Insta, no X, em todos os lugares. Vamos pulverizar a Escola Bíblica do Sul desta semana e permitir que todo esse conteúdo possa abençoar milhares de corações com apenas a nossa ação missionária. Compartilhe o link, deixe o seu like, potencialize aqui o nosso canal, se inscreva no canal TV Promessa RS, caso você ainda não esteja inscrito, e por final, ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado a todos, fiquem com Deus.